Queridos e queridas, não é novidade dizer para vocês que eu morei na fazenda. Durante muitos anos de minha vida, tomei muito banho de rio. E outro dia, fazendo o meu exame de rotina, minha médica se volta para mim e diz: Eufrásio, você já tomou banho de rio alguma vez na sua vida? Porque ela estava suspeitando de que eu estivesse contaminado com alguma coisa que só se contamina nas águas do rio. E eu disse: doutora, tudo que eu fiz na minha vida de gostoso tinha a ver com banho de rio. Então eu nadei muito, mergulhei muito, pulei muito do barranco. Só quem sabe o que é isso é quem experimentou isso, correr e pular dentro d'água e mais uns 10 garotos pularem atrás de você para lhe achar. E esse banho não terminava, porque quando o primeiro saísse achando que seu banho terminou, todos os outros corriam com a mão cheia de areia e jogavam nas costas dele. E ele tinha que voltar para tomar banho. E assim o banho se prolongava dentro dessa diversão gostosa que era o rio. Nesses últimos tempos eu tenho nadado num grande rio. E depois que eu passei a nadar neste rio, eu não consigo entrar em outro afluente. E quanto mais eu nado nele, mergulho nele, me aprofundo nele, mas tem mais água para nadar e eu acho desnecessário sair para outro rio. Por isso eu tenho falado sobre ele na terça de tarde, na terça de noite, na quarta de manhã, nessa semana na quarta à noite, na quinta meio-dia e no domingo de manhã na minha classe de EBD na sala 400, quando estou aqui na igreja. O livro dos Salmos, nesses últimos tempos, se tornou este grande rio da minha vida. Tenho nadado por ele, tenho mergulhado por ele, tenho pescado nele. A minha vida tem sido enriquecida por demais na leitura do livro dos Salmos. Essa poesia maravilhosa, nessa sabedoria judaica, tem abençoado demais a minha vida. E eu estou te falando isso não porque hoje vou pregar com base em alguns salmos, mas porque eu quero que você também venha brincar neste rio. Vamos mergulhar juntos, vamos nadar juntos, vamos pescar juntos, e com certeza a nossa vida será em muito enriquecida por nadarmos nestes rios poéticos do livro dos Salmos. Nesses últimos dias, enfrentando uma inquietação imensa no meu coração, angustiado, como se o desejo da minha alma não se realizasse, nadando neste rio, cheguei no Salmo 27, versículo 14. E esse texto abençoou meu coração. E a intenção de começar por ele nesta noite não é outra, senão a que a sua alma também seja abençoada, enriquecida, encharcada, e saia daqui com uma convicção profunda de que é isso de fato que vale a pena fazer na vida. O Salmo 27, versículo 14, chegou ao meu coração nesta semana e disse o seguinte: Eufrásio, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Eufrásio, espera, pois, pelo Senhor. E eu queria reler esse texto, mas que você agora colocasse o seu nome como eu coloquei o meu. Vamos fazer esse exercício, ele é gostoso. Coloque o seu nome, vamos lá. Eufrásio, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Eufrásio, espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar. De vários locais desta cidade, Senhor, e até de fora desta cidade, o Senhor nos uniu neste lugar especial hoje à noite. E o Senhor o fez com a explícita intenção de abençoar a nossa alma.
porque o Senhor conhece a profundidade de cada um de nós, ainda aqueles lugares que nós nem mesmo conhecemos. Também conhece as nossas inquietações, as nossas tensões e ansiedades, angústias profundas do coração, orações não respondidas, gritos de desespero da alma. O Senhor conhece todas as coisas e nesta noite o Senhor nos uniu para aprendermos sobre esperança e sabermos que tem toda a razão de ser esperar pelo Senhor. Por isso, Pai, enquanto eu falo para todos, eu rogo para que o Teu Espírito fale a cada um, do jeito do Senhor, na hora do Senhor, para que o Senhor mesmo seja glorificado. Que pela Tua infinita bondade seja assim, em nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos diz para mim que a vida tem angústias enormes. O livro dos Salmos diz para mim que de vez em quando essas angústias me abraçam. Esse texto, em sua beleza poética, chega para o meu coração e diz que de vez em quando há ciladas para a minha vida. Tem inimigos, tem adversidades, tem problemas imensos que se levantam no meu projeto, no sonho de Deus na minha vida, nos melhores desejos do coração do Eterno, do meu coração também, mas que em meio a essa trajetória do leito destes rios, há perigos e ameaças enormes. Também esse texto me fala que em meio à viagem da vida eu posso usufruir paz imensa, na certeza absoluta de que há um Deus que governa a história, que controla todas as coisas, que tem o domínio, que é o soberano do universo, e que este Deus quer ser o meu escudo, minha fortaleza, minha rocha e minha proteção. Esse texto diz para mim que se a minha vida mergulhar nesse rio, viajar por ele e se deixar encharcar pelas suas águas, Deus será glorificado com a minha vida. Mas esse texto diz para mim que essa viagem não será fácil. Os homens que escreveram esse texto foram homens que experimentaram a vida vivida em toda a sua intensidade, gemidos e dores, como eu e você experimentamos na viagem da vida. Notícias inesperadas nocauteiam a nossa vida. Tomamos socos no queixo e ficamos inertes. Momentos em que um diagnóstico arranca o teu chão. Situações na vida em que você vai para a empresa, em que você trabalha e percebe que você não trabalha mais ali. O sonho que você sonhou por anos se espatifa. Aquilo que mais almeja a sua alma, você vê se arrebentar de uma hora para outra. Ameaças, adversidades e problemas na vida. A Bíblia, olhada por essa vertente, nos mostra que é um livro extremamente atual. E o texto dos Salmos chegam para nós exatamente para nos informar que esses homens viveram a vida do jeito que nós também vivemos. Eram pessoas inseridas na batalha da vida, pessoas que enfrentavam o drama de criar sua família, de enfrentar a vida com toda a sua densidade e concretude, caminhar nesta realidade, enfrentando todas as batalhas da vida, mas uma convicção encheu a alma desses homens. A certeza absoluta de que além de tudo isso que nós vemos, enxergamos e batalhamos na vida, há um Deus soberano que está sobre todos, que governa sobre todos e que tem o controle da história e que suas vidas não estavam fora deste agir de Deus. E esse texto então me ensina que a minha vida também não está fora desta agenda de Deus. Que Deus está me vendo,
que Deus está me enxergando, não somente enxergando a minha vida na aparência, mas conhecendo a essência do que sou. E conhecendo a essência do que sou, é capaz de abençoar o meu coração, de falar a minha vida e de me dar esperança para o próximo passo da existência. E em meio a esta realidade, o Salmo 27 chega ao nosso coração, em meio ao desespero da existência, em meio à pressa que a vida moderna se tornou, em meio à agitação que atinge a vida de todos nós. Todos estamos correndo, todos estamos apressados, ninguém tem tempo, o estresse abraçou a nossa vida, todos estamos dominados por uma velocidade doida do nosso tempo. E então, no contraponto de tudo isso, chega o Salmo e diz Eufrásio: espera pelo Senhor. E esperar é um drama para nós, exatamente porque nós não aprendemos a esperar. Nós aprendemos a agir, nós aprendemos a fazer acontecer, nós aprendemos a inserir na história e cavar o nosso leito, plantar a nossa semente, correr atrás das coisas. E esse texto chega no contraponto de tudo e diz: espera pelo Senhor. Por uma questão muito simples, irmãos e irmãs. Há situações da vida que só Deus. Há momentos que a nossa vida encontra com determinadas realidades que, por mais que você lute, que por mais que você batalhe, que por mais que você empurre, a porta não abre. Parece-me que por mais que gritemos, ninguém nos ouve. Por isso o salmista diz: espera pelo Senhor. E esperar vem exatamente naqueles que estão acelerados e apressados a agir numa angústia enorme na vida. Não conseguimos esperar, olhamos o relógio o tempo todo, queremos fazer algumas coisas, enquanto as coisas que queremos não acontecem, ficamos inquietos, levantamos, vamos de um lado para o outro, saímos e voltamos, e a nossa vida não sai do lugar. Por isso, irmãos e irmãs, há situações na existência que tudo que precisamos fazer é esperar pelo Senhor. Eu não sei como está a sua vida nesses últimos tempos. Não sei como está o rio da sua existência. Não sei os últimos tumultos que a sua vida tem enfrentado, mas de uma coisa eu tenho certeza: todos nós precisamos aprender a esperar pelo Senhor. Esperar pelo Senhor. E essa espera nos convida a entender algumas coisas. Primeiro, é que não é esperar por outra coisa, por outra pessoa, senão pelo Senhor. E então, para que eu obedeça a esse texto, eu preciso saber quem é esse Senhor, que a Bíblia diz que eu preciso aprender a esperar nele. Porque senão nós vamos ficar apenas esperando sem saber em quem esperamos. E não é para saber e esperar no escuro da existência, é esperar pelo Senhor. Quem é o Senhor? Que eu e você precisamos aprender a esperar por Ele. O Senhor que o salmista está se referindo é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aquele que um dia só Ele existia. É aquele que um dia nada mais existia do que o seu próprio ser. E Ele decidiu, em sua soberana vontade, criar tudo que hoje nós enxergamos e tudo que jamais enxergaremos. Foi esse Senhor, Criador de todas as coisas.
e em sua vontade, em sua decisão, decidiu criar a cada um de nós. E é este Senhor que o salmista diz que eu e você precisamos esperar pelo Senhor. Esse Senhor que desde a sua infância, ele tinha ouvido dos seus pais, que tinha memorizado textos, que tinha ido ao lugar sagrado, que tinha dedicado a sua vida ao Senhor, e agora homem adulto, ele estava ensinando e dizendo: aprendam a esperar pelo Senhor. Mas ele diz que essa aprendizagem da espera precisa ser uma aprendizagem animada. Não é uma espera no desespero, não é uma espera se descabelando, não é uma espera tomando Rivotril, não é uma espera sem conseguir dormir, não é uma espera tendo desarranjo intestinal, não é uma espera psicossomatizando, quase não sai a palavra, adoecendo todo o seu ser. Porque nessa espera o seu ser se arrebenta. Mas a Bíblia diz: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Essa ideia de ter bom ânimo é esperar com esperança. É esperar sabendo que o Senhor, no seu tempo, na sua hora, vai agir. É esperar sabendo que há um Deus eterno que domina todas as coisas e que conhece a sua vida, conhece o seu drama, conhece a sua família, conhece o cheiro do seu lençol, conhece os detalhes da sua existência, conhece as inquietações não ditas para ninguém, mas que estão só com você. É este Senhor que é conhecedor de todas as coisas, e o salmista diz: espere animado. Por uma questão muito simples: ele vem. Não sei a hora, não sei de que jeito, não sei a maneira, mas ele vem. Jesus Cristo um dia estava numa conferência demorada, e depois de pregar muito, durou em quase 3 dias essa conferência, Jesus chegou para os discípulos e disse: sigam, que eu vou depois. Os discípulos pegaram um barquinho, entraram no mar, e Jesus foi orar. E ao orar, passou também muito tempo. Lá para as tantas, com tudo escuro, não enxergando mais nada, Jesus desce na hora dele, do jeito dele, e vai ao encontro dos discípulos. E há uma tempestade no mar neste momento. E eles estão lutando contra o temporal, as águas vindo, os ventos batendo, e o barquinho pequeno está ali, numa luta enorme para a sobrevivência, e eles eram experientes no mar. E aí eles percebem que vem um vulto. E aqueles homens experientes começaram a gritar de medo, porque eles achavam que era um fantasma. E eles não entendiam que fantasma não existe. Mas na sua luta, vem um fantasma. E Jesus, percebendo o que eles estavam enfrentando, Jesus grita ainda de longe, no vulto, olha para eles e diz: ei, sou eu, não tenham medo. Eu gosto de Pedro. E eu me encontro tantas vezes parecido com Pedro. Diz coisas doidas. Pensa coisas doidas. Porque Pedro diz uma coisa doida. E ele diz: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Agora imagina se não fosse. E ele ouvisse uma voz dizendo: vem. Mas era Jesus. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedrão desce, começa a andar sobre as águas. Imagina essa cena aí, tudo escuro,
Pedrão andando lá, todo titubeando sobre as águas. Eu não sei como é que é andar sobre as águas, mas o vento ainda estava forte, as ondas fortes. E Pedro andando ali, aí ele dá alguns passos e diz o texto sagrado que ele começa a afundar. Mas o texto dá um detalhe: por causa de olhar para as ondas, ver a força do vento, ele começa a afundar. Quantas vezes, irmãos e irmãs, eu e você, indo em direção a Jesus, ou até mesmo andando com Jesus, nós olhamos para a força do vento e para o tamanho das ondas, e a nossa vida também vai afundando. Mas eu queria que, em mesmo a essa indecisão da vida, você também pudesse fazer como Pedrão, porque ele faz a oração mais curta. Ele diz apenas: socorro, Jesus! E Jesus se aproxima, pega na mão de Pedro, puxa. Pedro vem para a superfície. Quantas vezes, irmãos, nós estamos afundando e Jesus vem e nos puxa de volta. Jesus disse que iria, e ele foi do jeito dele. Diz o texto, ao concluir essa história, que um barquinho ficou na praia. Possivelmente os discípulos deixaram um barquinho para Jesus, porque o meu Jesus vem remando de barco. Só que o Senhor da história decidiu vir andando sobre as águas. Por isso, espere que o Senhor vai chegar, mas vai chegar do jeito dele. Não deixe um barquinho para o Senhor, porque senão a sua esperança pode se frustrar e você não identificar Jesus na sua chegada. Você vai achar que é um fantasma, vai achar que é uma assombração, vai achar que é qualquer outra coisa, menos Jesus de Nazaré. Porque ele vem do jeito dele, na hora dele, para a glória dele mesmo. Por isso o texto diz: tenha bom ânimo. Mas o texto também me diz que eu deveria fortificar o meu coração, porque Deus sabe que no meu ânimo o desânimo me domina. Deus sabe que em meu desejo de viver animado, de olhar para frente com esperança, de construir horizontes, de acordar cada dia e dizer: esse dia vai dar certo, o texto diz que mesmo assim eu preciso me fortificar. Como é que eu e você, em meio à existência, na espera de Deus, poderemos nos fortificar? Como é que eu e você, na trajetória na vida, na batalha do dia, para cobrir o seu orçamento, para bater as cotas da empresa, para pagar seus funcionários, para suprir as suas necessidades, para criar os seus filhos, para glorificar a Deus, como é que nós poderemos viver animados e sermos fortificados? Quando eu era garoto na fazenda, minha mãe tinha 2 fortificantes para nós. Talvez aqui muitos de vocês tomaram também desses fortificantes. Calcigenol. Tomaram uma colher de calcigenol. Parecia um leite. E o outro era biotônico Fontoura. Esse aí era melhor porque tinha gosto de vinho. E aí ele tomava antes do almoço para abrir o apetite. Se funcionava eu não sei, porque meu apetite sempre foi aberto, meu apetite sempre foi solto. Mas era gostoso tomar uma colher de biotônico. É fortificante. Mas o calcigenol e o biotônico era para serem tomados. Se minha mãe apenas os deixasse na cristaleira, e nós tínhamos uma cristaleira, a época de fazenda, vidro, taças, esse negócio todo, e eu me lembro que quebrei várias taças da minha mãe, botando no filtro para pegar água e puxava a taça em pé. E aí a torneira do filtro pegava numa banda e tlac,
quebrei não sei quantas. Remédios para serem ingeridos. Por isso eu quero prescrever alguns fortificantes para você hoje à noite, para que você os tome, para que abra seu apetite, você possa animado esperar em Deus e saber que o Senhor vem, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso eu gostaria de que você se voltasse para a palavra de Deus, porque ela é fortificante para a alma. Leia a Bíblia, não apenas conduza a Bíblia, mas deixe a Bíblia conduzir você. Não apenas tenha uma Bíblia para cada tipo de sapato. Hoje nós já temos no mercado capas de Bíblias tão variadas que a pessoa compra várias para combinar com a roupa do dia. Mas eu quero convidar você a ler a Bíblia, fortificar o seu coração na palavra de Deus, abrir a sua vida para que a palavra de Deus venha abençoar você, fortificar a sua alma, encher o seu coração de esperança e saber que homens e mulheres que caminharam com Deus na história, enfrentaram lutas enormes, mas aprenderam a esperar e confiar em Deus. E esperando e confiando em Deus, Deus agiu, porque Deus é Deus, e Ele é Deus que age para o louvor da sua glória. Por isso o texto diz: fortifique-se, volte-se para a palavra, abra a sua agenda e priorize a palavra, abra o seu coração e se apaixone pela palavra, que ela seja mais doce que o mel para a sua vida, que ela seja mais atrativa do que ganhar dinheiro, que ela seja mais profunda e mais enriquecedora do que abrir filiais da sua empresa, que encher a sua alma da palavra de Deus seja mais fortalecedor do que qualquer outra conquista material da sua vida. Se assim não for, estamos perdidos. E eu já disse tantas vezes aqui e repito, somos uma geração que perdemos a Bíblia. Somos uma geração que não lê a Bíblia. Somos uma geração que conhece a Bíblia nos arranhar da superfície, mas não mergulhamos em profundidade na palavra de Deus. Lemos como horóscopo, onde cair vale. E aí achamos que isso é ler a palavra. Achamos que ler a Bíblia de qualquer jeito eu vou ser abençoado do jeito de Deus. Do jeito de Deus tem que mergulhar na palavra. Moisés havia morrido e Deus disse: Josué, agora é a sua vez. Josué diz: pois não. E Deus então mostra para ele o caminho do sucesso no seu ministério. Substituir Moisés não seria tarefa fácil. Por isso Deus disse para Moisés: medita na minha palavra. Medita no que Moisés escreveu. Abre a tua agenda, prioriza essa meditação, porque se assim fizer, você vai ser bem-sucedido. E aí Deus disse: se você fizer isso, eu estou contigo. E é interessante porque em todos os outros textos sagrados dizem que nós seguimos a Deus. E Deus com Josué inverte, ele diz: vá que eu vou. Medita na minha palavra. E Deus disse: eu estou comprometido com você. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Se você abre o seu coração e se enche da palavra, você faz o que o salmista fez: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Encher o coração da palavra de Deus, faça isso. Separe um tempo da sua vida para se fortificar na palavra. Anime-se fortalecido na palavra de Deus. Leia,
mas leia muito. Encha os seus olhos, encha o seu coração, se encharque da palavra de Deus, e você vai ter os valores de Deus, a verdade de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus fluindo no seu coração. E não pense que vem por osmose, só porque você tem a palavra aberta na estante, no Salmo 23, no Salmo 91, emana desse texto energia para que toda a sua casa seja energizada e protegida. Isso é amuleto. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia é palavra de Deus para ser lida e vivida para a glória de Deus. Por isso eu quero convidá-lo a ler a palavra, porque isso vai fortificar você. Quebre todas as demais leituras que não trazem crescimento da sua vida, rasgue isso da sua agenda e leia a Bíblia. Curta a Bíblia. E aí você vai ter Bíblia para compartilhar. Bíblia vai sair pelos poros quando você conversar com as pessoas, porque você estará cheio da palavra. E você vai fazer aquilo que Paulo recomendou a Timóteo. Jovem pastor liderando uma grande igreja, numa cidade efervescente, gente por todos os lados. Timóteo assume a igreja de Éfeso e Paulo escreve 2 cartas abençoadoras. E numa das cartas Paulo diz para Timóteo: leve a palavra a sério, Timóteo. Aplica esta palavra no teu coração e você vai ser bem-sucedido. Por isso, meu irmão, Deus não mudou, o seu ensino não mudou. Para que eu e você sejamos fortificados, nós precisamos da palavra. Por isso, a partir de hoje, abra a sua agenda, abra o seu coração e leve a Bíblia a sério, mas para valer mesmo. Não brinque de ser crente. Não ache que porque você vem em uma igreja é suficiente para ser fortalecido. Não é suficiente. Estar diante de Jesus não é suficiente para seguir a Jesus. Às 17h30 de hoje, eu cheguei de Fazenda Nova, Nova Jerusalém. Eu estava com um grupo de 42 casais, desde ontem até hoje. E houve um momento em que eu me assentei no trono do homem que julgou Jesus. E esse homem que julgou Jesus fez um ato simbólico, achando que se livraria das implicações daquela hora. Quando ele lava as mãos. E ao lavar as mãos, ele estava dizendo: é com vocês. E saiba de uma coisa: nenhum de nós pode lavar as mãos a respeito de Jesus. Ou você se compromete com ele, ou você o abandona, mas você não pode ficar em cima do muro. E nessa noite eu quero convidá-la em nome de Jesus, a não brincar de ser crente, mas se comprometer com Jesus Cristo, ou abandoná-lo para sempre. Jesus disse: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Com Jesus Cristo, só vale se for para valer. Com Jesus Cristo só vale se for mergulho para valer. Por isso eu quero convidá-lo nesta noite, em nome de Jesus.
Eu quero convidá-la, em nome de Jesus, a cortar todas as amarras que te prendem ao cais e se soltar no rio de Jesus para valer. Levar a palavra a sério, comprometer com a sua vida na palavra, e você vai ver o fortificante que brota da sua alma. Fortalecido em Deus, enfrentar os temporais da vida. Aí você vai saber que você pode esperar animado, porque a palavra diz que Deus vem, porque Deus é poderoso e Ele não é homem para mentir. Ele é Deus, Ele é Deus. Mas em segundo lugar, para fortificar a minha alma e eu poder viver animado, primeiro eu preciso da palavra, mas eu preciso de um relacionamento com o Senhor da palavra. Deus não nos deu a palavra para que nós nos voltássemos para a palavra. Deus nos deu a palavra para que ela nos atraísse e nos conduzisse a Deus. Por isso eu e você precisamos, além da palavra, estabelecermos uma relação com o Deus da palavra. O Deus que se tornou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nunca existiu uma vida bonita como a vida de Jesus, tão bonita quanto Ele foi. Mas Ele assim o fez, para que eu e você pudéssemos desenvolver relacionamento com Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de relacionamento com Jesus. Fortificar a sua vida sem Jesus não tem jeito. Fortificar a sua vida se encontrando com Jesus de vez em quando não tem jeito, porque de vez em quando não se estabelece relação. Só é possível a profundidade quando eu tenho intimidade, vou todo dia, me encontro com Ele, estabeleço o relacionamento e nós nos tornamos amigos. Por isso Jesus diz para os seus discípulos, não mais servos, amigos. Amigos conhece o segredo, amigo conhece a intimidade, amigo entra, amigo tem espaço, amigo tem voz e vez. Por isso, meu irmão, para que você aprenda a esperar animado, você precisa investir no relacionamento com Jesus. E essa noite eu quero convidá-lo a se voltar para Jesus Cristo e começar relacionamento com Jesus de Nazaré. E a sua vida conhecer a Jesus. E a sua vida identificar a voz de Jesus em meio a todas as vozes do mundo. Porque Ele disse, as minhas ovelhas sabem ouvir a minha voz. As minhas ovelhas ouvem, eu as conheço e elas me seguem. E aí uma pergunta brota. Você sabe discernir a voz de Jesus em meio a todas as vozes do mundo? Em meio aos barulhos e falas da existência, você sabe a fala de Jesus no seu coração? Com relacionamento, a gente sabe o barulho dos pés de quem é. A maneira que bate a porta, você diz, fulano chegou. Falou uma palavra, você diz, é fulano. Às vezes não disse nada, mas o cheiro dele, você diz, é fulano. Porque você é íntimo, conhece, sabe quem é, tem detalhes da vida. Você é íntimo, conhece e tem detalhes de Jesus que só os íntimos conhecem, para que sejamos animados e saibamos esperar. Nós precisamos da palavra, precisamos de Jesus e precisamos de um elo que fecha um no outro. Oração. Não me canso de falar dessas coisas, devo repeti-las tantas vezes forem necessárias, mas nós precisamos orar.
Não brinque com esse negócio, não ache que é apenas os crentes que estão achando que devem orar, mas esta é a prática de homens e mulheres de Deus na história da igreja de Jesus. O povo de Jesus é conhecido como um povo de oração. Mas a minha geração está perdendo a oração. Por isso eu quero convidá-lo a animar a sua alma aos pés da cruz, derramando a sua vida, a sua alma, a sua aflição, a sua agonia e dizendo: Senhor, socorre a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, ainda o louvarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Nessa noite, eu quero convidar você a se jogar no rio de Deus. Jogar a sua vida no leito do fluir da graça, do poder de Deus na sua vida. Cortar todas as amarras que lhe prendem ao cais e navegar em nome de Jesus. E aí você se tornar íntimo, ter ânimo e olhar para frente sabendo: o meu Deus é poderoso. Ainda que contra mim exploda uma guerra, Deus está comigo, não temerei. Por isso, nessa noite, eu quero orar por algumas pessoas aqui. Pessoas que nesta noite gostariam de ter um marco na sua vida e começar uma nova caminhada com Jesus, sabendo que podemos esperar, mas que precisamos esperar animados, fortalecidos, porque Ele vem na hora dEle, para a glória dEle. Eu gostaria de orar por você hoje à noite, para que você entendesse que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem na hora de Deus, para a glória dEle. Por isso eu quero orar. E como eu sei que nós precisamos publicamente assumir a nossa caminhada, a nossa trajetória, o nosso compromisso e estarmos diante de Jesus para valer, eu quero convidar a todos, a todas, que nesta noite gostariam de quebrar todas as amarras e se soltar para aprender a esperar em Deus, animado, fortificado e cheio da graça de Deus. Eu queria orar por você em nome de Jesus. Por isso, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Com isso você está dizendo: eu vou, e eu me comprometo, e eu estou com Jesus. E a partir de hoje, eu quero esperar em Deus. Mas esperar fortalecido. Esperar sabendo que Ele é poderoso e conhece a minha causa e sabe os detalhes da minha existência. E Ele é o Deus que intervém, é o Deus de graça e de verdade. Esse é o momento de nós derramarmos a nossa alma e dizer, como o salmista disse fartamente: o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é a esperança da minha vida. Não espere na sua conta bancária, não espere no pedigree da sua família, não espere na promessa que qualquer outra pessoa lhe fez. Aprenda a esperar em Deus. E a fé declara em meio à escuridão: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Chega mais cá para frente, chegue mais para cá, para que todos que estão chegando possam vir. Vamos encher numa declaração de fé rasgada, que a esperança em Deus
uma verdade para a vida. Em nome de Jesus. Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus da infinita graça. Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Estejam orando por vocês mesmos. Coloquem suas vidas. Derramem suas almas, suas aflições e seus gritos diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Os salmos me ensinam que Deus é o Deus que intervém. Ele não é o Deus distante, o Deus que está longe, mas a minha alma descobriu que Deus é o Deus que vem e me abraça. Se o meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Aleluia. Pai querido, Tu conheces a aflição, Tu conheces a angústia, Tu conheces a decisão de cada um desses irmãos e irmãs aqui à frente. Não apenas Tu conheces, mas Tu és capaz de intervir, socorrer e agir para o louvor da Tua glória, porque o Senhor tem feito isso ao longo da história, e Tu não és Deus, não és Pai para abandonar o Seu Filho. Ainda que todos abandonem, Deus jamais. Bendito seja o Teu nome, porque Tu és o Deus que nos acolhe. Bendito seja o Senhor, porque Tu acolhes a alma de cada um desses irmãos aqui na frente. Tu és o Deus que nos abraça, olha nos olhos e nos diz de forma tão pessoal: Tu és meu, Tu és meu. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Teu infinito amor alcança a nossa vida nesta noite e nos acolhe e nos enche de esperança para sairmos animados, fortificados e esperando em Deus. Bendito seja o Senhor. Ó Espírito de Deus, sopra sobre esses irmãos e ergue-os para o louvor da Tua glória. Faça assim, Senhor, intervenha, e que esta noite seja um marco de vitória do Senhor na vida desses irmãos e irmãs, porque Tu és Pai que acolhe e abençoa. Glórias, pois, ao Senhor, eternamente, eternamente.